graça a todos. Amém. Ontem eu estava me sentindo aflita, porque eu precisava fazer a mensagem de hoje, terminar de redigir uma ação muito grande, muito complexa e carregada com uma carga muito grande emocional. A primeira, depois de 10 anos sem advogar. Tinha também que terminar o currículo Lattes para enviar para as faculdades e mais muitas outras coisas para fazer, e não vinha nada. Eu não conseguia sentir entusiasmo para terminar a ação, que já está com não sei quantas laudas, não conseguia desenvolver nenhum tema para trazer hoje para os irmãos e não conseguia sentar para fazer o meu currículo. Então eu comecei a lamber as minhas feridas e comecei a me entristecer e comecei a olhar para as circunstâncias de um modo geral. E lambendo as minhas feridas, eu comecei a chorar. E aí o Senhor começou a falar comigo no texto que nós vamos ler. E eu queria falar para vocês que nada mudou de ontem para cá, no cenário exterior da minha vida. As coisas continuam as mesmas. As circunstâncias, ou seja, o que circunda a minha vida, continua igual. Mas eu saí desse episódio mais forte. E eu pude enxergar o que antes eu não estava conseguindo enxergar. Então eu percebi, eu consegui enxergar o que Deus estava fazendo na minha vida. Quando Deus começou a falar comigo, Ele disse: Mara, presta atenção no que eu estou fazendo. Apesar de você enxergar a sua vida hoje como um caos, presta atenção que você está fazendo as duas coisas que você mais ama na vida. Você está triste porque você vai redigir agora a mensagem que você vai entregar amanhã. E você ama fazer isso. Eu falei: Senhor, você ama advogar. E você está voltando depois de 10 anos. Senhor. E você está aflita porque você está redigindo um currículo para você voltar a fazer, depois de 10 anos, uma coisa que você ama muito, que é dar aula na universidade. Preste atenção, Mara, porque eu estou aquecendo os motores para levar você aonde eu quero que você chegue. Espere em mim. Eu não estava enxergando as coisas sob o ponto de vista de Deus. Mas é assim que Deus está enxergando o caos da minha vida. Hoje eu estou enxergando a minha vida como um caos. Está tudo errado. Estou sofrendo, estou passando por muitas dificuldades em todas as áreas da minha vida. Mas Deus não está enxergando assim. Deus está enxergando como um momento de preparo. Um momento em que as coisas estão começando a entrar no lugar. Para mim está tudo fora do lugar. Para mim está uma confusão tremenda. Eu estou perdendo uma pessoa que eu amo profundamente. A igreja está passando por uma transformação enorme. Para mim está um caos tremendo. Mas para Deus, Ele está enxergando a minha vida de uma outra forma. E que o Senhor faça com você hoje, que Ele faça com que você enxergue algo novo na sua vida hoje. Que Ele tire hoje os seus olhos das circunstâncias como tirou os meus. E que Ele coloque os seus olhos naquilo que Ele quer que você enxergue no meio do caos da sua vida. Que você possa enxergar aquilo que Ele quer que você enxergue, para que Ele possa cumprir o propósito dEle na sua vida. Nós vamos meditar hoje em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, e diz assim: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus.
Vou ler de novo. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Eu estava me sentindo fraca emocionalmente, fraca espiritualmente e fraca fisicamente. Quem faz dieta fica fraco, né, gente? Vamos combinar. Come pouco e fica fraco. Eu estava fisicamente fraca, emocionalmente fraca e estava me sentindo espiritualmente fraca. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escrevia cartas para orientar e encorajar os irmãos dos vários lugares onde o Evangelho de Jesus houvesse chegado por intermédio dele. Ele também escreveu para orientar alguns líderes mais jovens que ele, como Tito e Timóteo. Para Timóteo, ele escreveu 2 cartas cheias de conselhos e palavras de encorajamento. No texto que nós lemos, ele recomenda a Timóteo para não deixar o desânimo tomar conta da sua vida. Em 1 Timóteo 6,12, ele diz assim: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Ele está dizendo para Timóteo: reaja, Timóteo. Você precisa se fortalecer. A vida é cheia de lutas, é cheia de dificuldades e cheia de problemas. Paulo sabia muito bem disso. Paulo estava preso quando ele disse isso a Timóteo, apenas por pregar o Evangelho de Jesus, quando ele escreveu essa carta. Ao final dessa carta, Paulo pede a Timóteo que procure vir logo ao seu encontro, porque Demas o abandonara, assim como Crescente e Tito, que estava na Dalmácia. E ele diz que só Lucas estava com ele. Paulo disse ainda que um homem chamado Alexandre havia causado muitos males a ele, Paulo, e que em sua primeira defesa ninguém apareceu para apoiá-lo. No versículo 16 do capítulo 4 da segunda carta, Paulo diz a Timóteo: todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. Apesar de ter passado por tudo isso, Paulo escreveu: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Ele me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A graça seja com vocês. Amém. Ele queria lembrar a Timóteo que existe um poderoso fortificante, capaz de nos reanimar, de nos encher de disposição para enfrentar as dificuldades da vida. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele diz também: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No passado havia um medicamento, eu não sei se ainda existe, que naquela época já era antigo, mas que ainda era considerado um santo remédio para quem se sentia fraco e sem forças. Era o Biotônico Fontoura. Diziam que bastava uma colher por dia desse fortificante para que a pessoa se sentisse disposta e animada. Ao encorajar Timóteo a buscar forças para enfrentar as dificuldades da vida, ele deixou uma boa dica sobre como a gente pode se fortalecer para enfrentar as dificuldades e viver bem a vida com Cristo. Veja o que ele diz: fortifica-te na graça que está em Cristo. Em nossos dias, quando alguém se sente abatido ou desanimado, mesmo os irmãos da igreja não sabem como indicar esse poderoso fortificante recomendado por Paulo, a graça de Deus mediante Jesus Cristo. Tem gente que manda a pessoa buscar uma tal força interior. Vai buscar uma força interior que há dentro de você. Tem gente que manda o desanimado direto para o psicólogo. Vai buscar um psicólogo. Outros dizem que a culpa da tristeza é da própria pessoa que está triste.
Na igreja, se alguém parece abatido pelas lutas da vida, com aquela cara de sofrimento que incomoda todo mundo, porque incomoda, né, irmão? Quando alguém está muito triste, incomoda a gente. Tem logo alguém que encontra uma solução para a situação em 30 segundos. Meu irmão, o seu problema é que você tem orado pouco. Eu garanto que se você orar mais, logo esse problema vai desaparecer. Não é? Tem sempre alguém que diz que tem a chave da solução do seu problema. Por isso as coisas estão dando errado. Venha todo domingo que eu quero ver se isso não muda. E o dízimo, está sendo fiel? Tem que ter cuidado, irmão. Por isso que você está triste. E a vigília, você foi? Você está triste porque não foi a vigília. Como é que está a sua vida? Muitos irmãos, de forma equivocada, pensam que a fraqueza e o desânimo são resultado apenas da falta de envolvimento com a programação da igreja. Quando, na verdade, irmãos, a falta de envolvimento com a obra de Deus é resultado e não a causa das coisas. Muitos pensam que a empolgação de fazer algo para Deus vai produzir força suficiente para enfrentar as dificuldades da vida. Só fazemos a obra de Deus com alegria quando estamos muito envolvidos com Ele. Só nos animamos porque a nossa animação vem dele. A Bíblia diz que aquele de quem Deus se agrada, Ele dá conhecimento, sabedoria e alegria. Amém. As pessoas pensam que quanto mais a gente participa das coisas, mais fortes vamos nos sentir. Será que é assim mesmo? Parece que o apóstolo Paulo pensava diferente. As duas cartas que ele escreveu para Timóteo deixam claro que o jovem pastor estava se deixando abater. Ele estava se deixando abater pelas lutas, apesar de estar envolvido até o pescoço com a obra de Deus. Afinal de contas, ele era um pastor. Mas ele não recomendou a Timóteo que fizesse mais coisas para Deus. Ao invés de buscar forças naquilo que se faz para Deus, Paulo recomendou a Timóteo que se fortificasse nas coisas que Deus fez por ele. Amém. Glória. Fortifica-te na graça. Glória a Deus. Que está em Cristo. A verdadeira força para vencer as dificuldades da vida não vem das coisas que nós fazemos para Deus. Há pessoas que fazem coisas para Deus a vida inteira, nas igrejas, pelo mundo inteiro, e nunca conhecem verdadeiramente a graça de Deus, profundamente. A verdadeira força para vencer as dificuldades da vida não vem dessas coisas, mas daquilo que Deus fez por nós. Nós fazemos as coisas para Deus por causa do que Ele fez por nós. Eu faço jejum e faço vigília para me aproximar mais de Deus, por causa do sacrifício que Ele fez por mim. Eu reconheço que Ele morreu na cruz por mim. Eu reconheço que Ele me ama e por causa disso eu faço jejum para me aproximar dEle. Ele é santo e eu quero me aproximar mais e mais dEle. Eu quero estar cada vez mais junto dEle. É por isso que eu jejuo. É por isso que eu faço vigília, para ficar perto dEle. Eu não faço jejum e nem passo a madrugada acordada para Deus me dar carro, nem para Deus me dar casa. Não é para isso que eu jejuo. Não é para isso que eu passo a madrugada acordada. Não é para isso que eu acordo às 5 da manhã. Eu acordo às 5 da manhã para que Deus haja na minha vida espiritual, para que Deus haja na minha vida emocional, para que Deus haja na minha família, para que Deus me dê graça para passar por esses momentos. Eu não acho para Deus colocar dinheiro na minha conta bancária. Isso não funciona.
A verdadeira força para vencer as dificuldades da vida não vem das coisas que a gente faz para Deus, mas daquilo que Deus fez por nós. Nós fazemos as coisas para Deus por causa do que Ele fez por nós. Você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Então você precisa saber exatamente o que foi que Deus fez por você. Porque isso sim será capaz de fortalecê-lo e animá-lo na caminhada. E foi isso que fez a diferença na minha vida de ontem para hoje. Foi isso que Deus falou para mim. Foi isso que mudou a minha maneira de enxergar as coisas de ontem para hoje. Foi essa lembrança que Deus trouxe à minha memória, através desse texto e dessa mensagem, que mudou a minha maneira de ver as coisas de ontem para hoje. Ele me trouxe à memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança é o que Deus fez por mim. É o sacrifício de Jesus por mim. É ter a certeza de que eu sou amada. É ter a certeza de que Ele deu o Filho dele para que eu um dia tivesse esperança. Eu vivo e tenho esperança nessa vida e no porvir. É porque temos consciência do que Ele fez por nós, é que nos alegramos em servi-lo, em caminhar com Ele, e o que realmente foi que Deus fez por nós. Se voltarmos um pouco no texto, em 2 Timóteo 1, 8, 10, vamos encontrar alguns detalhes daquilo que Deus fez por nós. E diz assim: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. E aí ele fala, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Amém. Que maravilha! Glória a Deus. Deus nos salvou, meus irmãos. Foi isso que de mais importante Ele fez por nós. E é isso que pode nos fortalecer para suportar os sofrimentos da vida. Eu e você estávamos condenados à morte, separados de Deus, mas Ele morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos viver para sempre. Mas para que essa força encontre lugar em sua mente, você precisa relembrar como foi que isso aconteceu. E foi assim: você e eu estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos separados de Deus. Você estava sozinho por sua própria conta, mas nem se dava conta disso. Você vivia por aí despreocupado, mas vivia morto. Você era como uma espécie de zumbi, um morto-vivo perambulando pelas ruas. Para aparentar vivo, você fazia tudo o que lhe viesse à mão e à mente. Você gastava os seus dias buscando algum prazer, alguma alegria que se parecesse com vida, mas no final sempre ficava com um gosto amargo na sua boca, porque estava faltando alguma coisa na sua vida. Percebendo que a vida não pulsava dentro de você, e nos seus dias, alguns de nós nos esforçávamos muito para sermos boas pessoas e assim parecermos vivos. Mas as coisas não aconteciam do jeito que nós queríamos. Era como se faltasse alguma coisa. Temos um espírito dentro de nós que clama: Abba, Pai. Mesmo quando tudo parecia legal, mesmo quando íamos às festas e nos alegrávamos, faltava alguma coisa dentro de nós. Não era suficiente. O vazio em nosso peito, o vazio no meu peito e no seu peito, dizia sempre isso. Esse mesmo vazio que às vezes insiste em bater dentro de nós
quando você está cheio de problemas e quando você se sente vazio. Muitas vezes Ele insiste em voltar quando as coisas parecem sem solução. Então Deus se aproximou de mim e de você, de cada um de nós. E Ele se aproxima de um jeito diferente de cada um de nós, conforme nossa maneira de viver. Ele encontrou um espaço para falar a mim e a você. Devagar, o Senhor nos convenceu de que sem Ele, a nossa vida não ia dar certo. Sem Ele, eu e você continuaríamos mortos, tentando parecer vivos. Sem Ele, o nosso destino seria terrivelmente ruim. Sem Ele, o final das nossas vidas não seria bom. Foi aí que Jesus foi apresentado a mim e a você. E a possibilidade de ter os nossos pecados perdoados para sempre se tornou uma realidade. O Salmo 32 diz o que é ser feliz. As pessoas andam por aí procurando felicidade, mas o Salmo 32 diz quem é feliz. E diz assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas, aquele que tem os seus pecados apagados. Como é feliz aqueles a quem o Senhor não atribui culpa. A bênção de uma vida de verdade então começou na minha e na sua vida, no dia em que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. E essa bênção vai durar por toda a eternidade. Essa vida eterna que eu e você ganhamos é um presente. Ele foi colocado à nossa disposição e nós resolvemos pegá-lo com as nossas mãos. E a cada dia nós abrimos um pouco desse presente, como se fosse um embrulho. Então vamos descobrindo pouco a pouco o que Deus tem para nós. Mas desde o dia em que eu e você resolvemos pegar esse presente que Deus nos deu, nós desistimos de apenas parecermos vivos. Nós aceitamos a vida verdadeira que há em Cristo Jesus. Nós dissemos sim. Nós abrimos mão da tentativa louca de Adão de viver por conta própria e desconectado da única fonte de vida. Eu e você acreditamos no amor de Deus por nós. Não queremos ser deuses, que sabemos que Ele é o Criador e que nós somos suas criaturas. Então foi assim. Você e eu fomos salvos por Deus quando nós desistimos de nos salvarmos a nós mesmos. Por que Deus fez isso? Ele não precisa de nós. Ele não depende de nós. Porque Ele se ocupou em livrar a mim e a você da morte. Porque Jesus foi enviado e sofreu em nosso lugar. Porque Deus arranjou um jeito de perdoar a mim e a você. No Evangelho de João diz que tudo isso foi por amor. Deus amou o mundo de tal maneira. O que nós fizemos para merecer esse amor? Nada. É gratuito. É sem motivo. E quando o amor é assim, gratuito, sem merecimento, isso se chama graça. E muitos de nós achamos que não somos amados. E muitos de nós passamos a vida inteira achamos que ninguém nos ama, que ninguém nos quer. Deus manda dizer para você que Ele te ama incondicionalmente. Ele mandou o seu Filho único para morrer por você. A definição encontrada em um dicionário para o termo graça é favor imerecido de Deus. É o favor imerecido que Deus concede ao homem, embora tal definição seja incompleta. Graça é um atributo de Deus, é um componente do caráter de Deus, demonstrada por Ele através da bondade dele para com o ser humano. Ao longo de toda a Bíblia, a graça de Deus se manifestou em 3 estágios. No primeiro, Deus revelou a sua bondade ao demonstrar misericórdia para com todos os homens em geral, mas com Israel em particular. No segundo estágio, Ele expressou a sua graça de uma forma mais clara através de Jesus Cristo, quando Ele veio ao mundo e morreu na cruz por mim e por você.
No terceiro estágio, a graça de Deus proporciona salvação e santificação a todos os que pela fé confiam em Jesus Cristo como Salvador e Senhor de sua vida. Eu e você confiamos no Senhor. Então por que nos desesperamos? Confie no Senhor. Amor gracioso, uma expressão da própria natureza de Deus. Pois bem, é nessa graça que o apóstolo Paulo recomenda que a gente busque força. Quando entendemos e sentimos o amor de Deus por nós, quando confiamos plenamente que Deus é por nós, quando nós vislumbramos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus, então nos sentimos fortes e fortalecidos para enfrentar a vida. Então nós paramos de lamber as nossas feridas. Porque Deus deixou que eu passasse por isso? Porque Deus permite que eu passe por isso? Deus é por nós. Quem será contra nós? É por isso que precisamos crescer, irmãos. Precisamos não apenas da cura do corpo. Precisamos subir mais um degrau. Precisamos de cura para as nossas almas. Precisamos acreditar que somos amados, apreciados por Deus e pelas pessoas que Ele prepara para colocar em nossos caminhos como pontes. Precisamos ouvir Jesus nos chamar pelo nosso nome. Mas ao invés disso, muitas vezes ouvimos a voz do inimigo que diz que não prestamos para nada, que não vamos a lugar algum, que Deus não se importa conosco, que Ele nos abandonou, que nós estragamos tudo com nossas próprias mãos, que é tarde demais para nós, que não tem mais jeito para nós. Então nos ocupamos em construir muros que nos impedem de enxergar o que Deus tem para nós lá do outro lado. Muros que tapam a nossa visão e ficamos presos às circunstâncias como se elas fossem tudo o que teremos para sempre. E agimos como se a graça de Deus não existisse. E ainda tem mais. Paulo explica a Timóteo que tudo isso, a morte de Cristo por nós, a salvação, a eternidade com Deus, tudo isso foi providenciado por Deus antes dos tempos eternos. Isso quer dizer que antes de você existir, Deus já o amava e já havia estabelecido uma forma de resgatá-lo da morte e de lhe dar vida. Esse amor gracioso que já existia antes dos tempos eternos se manifestou a nós através de Cristo Jesus, nosso Salvador. Essa é a fonte de força que nós precisamos hoje. Esse é o fortificante eficaz que anima a vida, que produz alegria, que enche a boca de riso, que ergue o abatido, que torna a vida uma aventura de fé. Quando estamos fortalecidos por esse amor gracioso, aí então estamos prontos para irmos e fazer a diferença na vida das pessoas. Irmãos, não podemos andar por vista. Deus nos prova a todo momento. Se nós andarmos por vista, irmãos, como vamos dar testemunho? Como? Como é que nós vamos dar testemunho? Deus me curou. Se quando você adoece, você se desespera, Deus me honrou. Se quando Deus tira a honra da sua vida, você se desespera e põe a mão na cabeça. Não! Continue confiando no Senhor. Continue confiando. Deus vai fazer na sua vida. Continue confiando. Há estágios na vida da gente. Deus nos prova. Adiante da honra vai a humildade. Amém. Deus tem permitido que muitos de nós andemos esperando. Isso é fé, é a certeza das coisas que se não veem. É verdade. Fé é a certeza das coisas que se não veem, irmãos. Nós temos que andar por fé. Você ainda não vê o que Deus fez, mas você tem que crer. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele
é galardoador daqueles que o buscam. Amém. Não seja matemático. Não conte os números a todo momento. Deus não funciona assim, irmãos. Deus não é matemático. Com Deus funciona a fé. Com Deus não se anda por vista, se anda por fé. Amém. Glória a Deus. Essa é a fonte da força que nós precisamos. Quando estamos fortalecidos por esse amor gracioso, aí estamos prontos para irmos e para fazermos a diferença na vida dos outros. Trabalhar com a igreja e servir aos outros. Abastecidos pela graça, estaremos prontos para os sofrimentos e as lutas dos serviços e da fé. Inverter a ordem, buscando força no serviço, só vai nos exaurir, chegando ao ponto de nos tornarmos vazios. Fortifica-te na graça que está em Cristo. Eu me arrisco a dizer que você, assim como eu, acostumou-se a buscar força em outros lugares e de outras formas. Também me arrisco a dizer que você já se frustrou e se decepcionou diversas vezes, tentando se fortificar em outras fontes. Você esperava que os seus líderes fossem capazes de te fortalecer, mas descobriu que eles não conseguem fazer isso. Você achou que uma oração, uma vigília, um estudo bíblico, um compromisso e até mesmo um jejum, algumas vezes fossem suficientes para você se fortalecer. Se você não tinha consciência da maravilhosa graça de Jesus, essas coisas não vão ser suficientemente fortes para que você se fortaleça. O que faz com que você seja forte é a certeza de que Ele está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. O que nos fortalece é o fato de sabermos que o amor dele por nós é incondicional. O que nos fortalece é o fato de sabermos que Ele morreu para que nós tivéssemos vida. O que nos fortalece é o fato de sabermos que nele temos um futuro. Se a sua fé não está fundamentada nessas coisas, basta passar um pouco de tempo e lá está você de novo se sentindo fraco. O que nos fortalece é o fato de confiarmos nele quanto ao nosso presente e quanto ao nosso futuro. Se não confiamos nele, temos medo do presente e pavor do que poderá nos acontecer no futuro. Então, a dúvida toma conta de nós e divide a nossa mente, exatamente como aconteceu com Adão e Eva. Mas será que Deus disse isso mesmo a seu respeito? Será que Deus vai fazer isso mesmo na minha vida? Será que Deus vai fazer isso mesmo comigo? Será que Ele me ama mesmo? Mas eu sou tão fraco, eu sou tão falho. Sim, apesar disso, Ele te ama. É a graça dele que faz com que sejamos amados por Ele, e não a nossa fortaleza, não o nosso merecimento. Por fim, isso já aconteceu comigo. Eu me arrisco a dizer que você já se frustrou consigo mesmo. Promessas feitas e quebradas, votos não cumpridos, pecados que teimaram em fazer parte da sua vida. E embora você queira fazer a coisa certa, nem sempre você conseguiu. Foi assim que você descobriu que essa tal força interior não é tão forte assim. Não é mesmo? Que tal parar de procurar fortificantes baratos e procurar força na única e verdadeira fonte de força, a graça de Deus, que está em Cristo, o amor gracioso de Deus, e deixar que a maravilhosa graça salvadora do Pai encha o teu coração. Hoje é dia de abandonar os fortificantes baratos. Hoje é dia de decidir buscar olhar para Ele, a nossa fonte de força, e não se deixar abater pelas tribulações dessa vida. Não caminhamos sozinhos em meio às tribulações e dificuldades da vida, por mais sozinho que você se sinta. Caminhamos sob o olhar vigilante daquele que nos ama. E se Ele nos ama, o que podemos esperar para o futuro? Veja o que está escrito em Jeremias. Foi isso que o Senhor me disse ontem.
e que mudou algo dentro de mim. Lá em Jeremias 29:11, Deus disse para mim como se fosse algo audível. E Ele quer dizer isso para você hoje. Pois eu bem sei os planos que eu estou projetando para vós, diz o Senhor. São planos de paz e não planos de mal. São planos para vos dar um futuro e uma esperança. É isso que Deus tem para você. Não tenha medo do futuro. Não olhe para as circunstâncias. Não espere o pior. Porque tudo isso que está acontecendo é porque Deus está esperando, está preparando um futuro para você. Tenha esperança nele. Amém. Amém. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por tua palavra, Senhor. A tua palavra é mesmo lâmpada para os nossos pés, Senhor. Quando tudo parece escuro, Senhor. Quando às vezes parece que nós andamos e vamos tropeçar em algo, Senhor. Ela vem, Senhor. Ela vem como uma lâmpada que ilumina tudo ao nosso redor, Senhor. É verdade. Então nós podemos enxergar, Senhor. E andar, Senhor, como se fosse luz ao meio-dia, Senhor. Amém. E por isso te agradecemos. Em nome de Jesus.